Você conhece a verdadeira história da Branca de Neve e o Caçador? Não, não é a história que o filme conta, nem aquela que todos imaginam. Conheça agora a verdadeira história que o filme escondeu. O conto macabro e proibido da Branca de Neve e o Caçador. Antes que o espelho quebre, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque o que você vai ouvir agora vai mudar para sempre o jeito que você enxerga os contos de fadas. O reino de Valand vivia mergulhado em silêncio. As colinas já não ecoavam risos, as aldeias permaneciam fechadas e o vento soprava como um lamento. Havia rumores de que algo despertava na Floresta Sombria, algo que não se tratava apenas de feitiçaria comum, mas de um mal mais profundo. A rainha Ravenna, temida por todos, governava com tirania. No entanto, sua maior preocupação não eram as rebeliões do povo ou os nobres conspiradores, mas sim uma jovem perdida, Branca de Neve. A princesa, há muito tempo desaparecida, carregava um segredo antigo, que até a rainha preferia manter oculto. Quando o espelho mágico revelou a fuga da princesa, Ravenna ordenou que um homem fosse chamado. Não era cavaleiro nem soldado leal do trono, mas um mercenário marcado pela dor. Eric, o Caçador. Conhecido por sobreviver onde ninguém sobrevivia, ele era o único capaz de encontrá-la. O caçador não desejava servir a rainha, mas estava condenado a dívidas de sangue e álcool. Ravenna ofereceu algo impossível de recusar: liberdade em troca do coração da princesa. Um coração que, segundo ela, não apenas fortaleceria sua magia, mas impediria a ascensão de um mal incontido. Na escuridão de sua cabana, Eric aceitou a missão. Porém, não sabia que a floresta não guardava apenas animais selvagens ou soldados da rainha. Guardava segredos enterrados em raízes antigas, sussurros que vinham de troncos ocos e sombras que não pertenciam a nenhum corpo vivo. Enquanto caminhava pela mata, o caçador começou a sentir algo diferente. O ar tornava-se mais pesado, os galhos se contorciam como braços esqueléticos e os corvos observavam com olhos incandescentes. Tudo parecia conspirar para que a caçada não fosse apenas física, mas também espiritual, envolvendo forças que nenhum homem dominaria. Após horas de busca, ele a encontrou. Branca de Neve estava encostada em uma árvore, vestida em trapos, cabelos negros desgrenhados, mas olhos vivos e penetrantes. Ao contrário da inocência esperada, havia nela uma serenidade perturbadora, como se soubesse exatamente por que ele estava ali e o que aconteceria. "Você veio para me matar", disse Branca, antes que Eric pronunciasse qualquer palavra. Seu tom não carregava medo, apenas certeza. O caçador hesitou, sentindo algo se agitar dentro dele. Não parecia estar diante de uma vítima indefesa, mas de alguém que já o aguardava há muito tempo. Sem explicação, os ventos cessaram e um silêncio absoluto se instalou. A floresta parecia conter a respiração, como se testemunhasse um encontro inevitável. Eric ergueu a lâmina, mas seus braços pesaram e uma estranha sensação o paralisou. O olhar da princesa parecia enraizar sua vontade contra a própria razão. Ela se aproximou lentamente, tocou o gume da lâmina com a ponta dos dedos e sussurrou: "Não sou eu quem deve temer a morte, caçador. É você quem deve temer o que está prestes a despertar." E naquele instante, Eric sentiu que sua missão havia mudado para sempre. Os dois caminharam juntos pelas sombras, enquanto Eric tentava entender. Branca falava pouco, mas suas palavras ecoavam como enigmas. A cada passo, o caçador percebia que os animais silenciavam, como se reconhecessem a presença dela. Até a floresta parecia se curvar, abrindo caminho onde antes era impossível passar. Naquela noite, acamparam à beira de um rio. Eric dormiu pouco, atormentado por sonhos.
No pesadelo, via a jovem coberta de sangue, olhos negros como carvão e corpos em volta queimando lentamente. Ao acordar, encontrou Branca sentada à margem, murmurando algo em uma língua antiga que ele não compreendia. "Você fala enquanto dorme", disse Eric desconfiado. Ela apenas sorriu de modo enigmático. A água do rio refletia a lua, mas onde Branca se espelhava, o reflexo tremeluzia, revelando feições deformadas, quase demoníacas. O caçador desviou o olhar, certo de que seus olhos o estavam enganando. A jornada se intensificava. Quanto mais avançavam, mais a floresta parecia viva. Galhos se moviam como dedos, raízes surgiam do nada, tentando prendê-los. Mas, estranhamente, nunca tocavam Branca. Somente Eric sentia o peso da mata contra si, como se fosse um intruso em território proibido. Cansado, Eric confrontou-a. "O que você realmente é? A rainha teme você e agora entendo o motivo." Branca manteve silêncio por alguns segundos, depois respondeu calmamente. "Não sou o que esperam de mim. E se continuar ao meu lado, também não será o que imagina ser." O caçador não entendia, mas algo nele se recusava a abandoná-la. A sensação era de estar preso a um destino inevitável, como se cada escolha já estivesse escrita em sombras invisíveis. O coração dele, endurecido por anos de guerra, começava a fraquejar diante do mistério da princesa. Certa noite, ouviram passos ao redor. Soldados da rainha haviam alcançado seu rastro. A batalha foi brutal, mas algo aconteceu. Branca não fugiu. Ela enfrentou os soldados com uma fúria desumana, agarrando uma lâmina e golpeando sem hesitar. Seus movimentos eram rápidos, precisos, como se fosse guiada por instintos antigos. Eric ficou atônito ao ver a doce princesa cortar gargantas sem piscar. Quando a luta terminou, corpos jaziam no chão e Branca respirava ofegante, mas sorria. A lua iluminava seu rosto manchado de sangue, revelando não apenas sobrevivência, mas prazer escondido. O caçador compreendeu. Ela não era inocente. Após a batalha, Eric tentou confrontá-la novamente, mas Branca apenas disse: "A rainha não me caça para destruir-me, mas para impedir o que sou. Você não entende. Eu sou a herdeira do verdadeiro poder, e ninguém pode deter o que já começou a despertar dentro de mim." Naquele momento, Eric percebeu que sua missão não era mais caçar uma fugitiva, era sobreviver ao que Branca de Neve estava se tornando. As sombras ao redor se agitavam, como se celebrassem. O caçador compreendeu, com terror no coração, que a história que lhe contaram nunca fora a verdade. A floresta parecia observar cada passo dos dois. Eric sentia arrepios constantes, como se olhos invisíveis o seguissem. Já não sabia se temia mais os soldados da rainha ou a própria Branca. A cada dia, a aura dela crescia, tornando-se mais pesada, quase sufocante, como uma sombra em expansão. Durante a noite, ele sonhava com espelhos se estilhaçando e vozes infantis chamando seu nome. Sempre acordava com Branca, olhando fixamente para ele sem piscar. Certa vez ela disse: "O espelho não mente, caçador. Ele mostra o que você se recusa a enxergar." Eric sentia sua sanidade se fragmentar. Branca começou a falar de coisas que ninguém poderia saber. Revelava detalhes da infância de Eric, lembranças que ele nunca contara a ninguém. Cada palavra perfurava sua mente. "Você perdeu mais do que pensa, caçador, e perdeu porque o destino o preparava para estar ao meu lado agora." Eric tentou resistir, mas não conseguia negar a força que a atração obscura dela exercia. Era como se o olhar da princesa fosse uma corrente invisível, arrastando-o. Ele lembrava das ordens da rainha, mas já não tinha certeza de quem era a verdadeira ameaça: Ravenna ou a própria Branca. Um trovão ecoou e a chuva caiu pesada. Buscaram abrigo em uma gruta. No interior, descobriram símbolos antigos gravados na pedra. Branca os tocou e sussurrou palavras estranhas.
As marcas começaram a brilhar em vermelho, iluminando as paredes como fogo. Eric recuou, mas ela apenas sorriu, como se fosse esperado. Naquela caverna, Eric teve uma visão. Viu Branca sentada em um trono feito de ossos, multidões ajoelhadas diante dela, enquanto o mundo ardia em chamas. Tentou gritar, mas sua voz não saía. Quando a visão cessou, Branca se aproximou e disse calmamente: "O futuro sempre encontra um caminho." Quando deixaram a gruta, Eric tentou fugir, mas a floresta não permitiu. Caminhos se fechavam, árvores se moviam para bloqueá-lo. Era como se a própria mata estivesse sob o controle da princesa. Ele caiu de joelhos, percebendo que estava preso não apenas fisicamente, mas espiritualmente àquela presença. Branca, observando-o ajoelhado, ergueu seu rosto suavemente. "Não lute contra isso, caçador. Eu não sou sua inimiga, mas também não sou o que o mundo chama de heroína. Eu sou equilíbrio e desequilíbrio, e você já escolheu o seu lado ao me seguir." Seus olhos brilharam sombrios. Dias se passaram, e o caçador começou a notar que o tempo não corria normalmente. O sol demorava mais a nascer. A lua permanecia no céu por horas além do natural. Branca parecia crescer em poder, e a floresta, cada vez mais sombria, parecia se curvar à sua presença. Na estrada, encontraram uma aldeia abandonada. As casas estavam intactas, mas não havia um único corpo. Apenas sombras vagueavam pelas janelas como ecos de pessoas que ali viveram. Branca entrou em uma das casas e murmurou: "Eles não morreram, apenas estão presos, esperando que eu os liberte." Eric a seguiu, apesar do medo. Dentro da casa, viu brinquedos infantis movendo-se sozinhos, cadeiras arrastando-se sem ninguém. Branca tocou uma parede e dezenas de rostos surgiram nela, distorcidos, gritando sem som. O caçador caiu para trás, horrorizado, mas ela apenas observava, como quem contemplava um destino inevitável. O caçador quis fugir dali, mas quando olhou novamente, os rostos desapareceram. Branca o encarou e disse: "Eles me chamam, Eric. Eles sempre me chamaram. Desde meu nascimento, o mundo sussurra para mim. Eu não sou caçada, eu sou invocada." As palavras ecoaram como sentença de condenação. Naquela noite, Eric tentou matá-la. Enquanto Branca dormia, ele ergueu a lâmina, pronto para atravessar seu coração. Mas antes que golpeasse, os olhos dela se abriram, negros como carvão. Sussurrou: "Você não pode me matar, caçador. Eu já estou dentro de você." E ele caiu, tomado por vertigem. Nos dias seguintes, Eric passou a ouvir vozes. Vozes que o chamavam pelo nome, que o incitavam a matar, a se entregar à loucura. Quando olhava para Branca, via duas versões. A jovem delicada e sobreposta uma criatura monstruosa, coroada de chifres e envolta por escuridão. Desesperado, ele buscou respostas. Encontraram um eremita, velho e cego, que vivia em uma cabana isolada. O homem, ao tocar a mão de Branca, tremeu. Não deveria estar viva. Você é a marca esquecida, o sangue amaldiçoado que trará o fim dos reinos." E caiu morto imediatamente. Eric se apavorou, mas Branca apenas permaneceu calma, observando o corpo. "Eles sempre tentam me parar, mas sempre falham." Havia uma frieza em sua voz. Pela primeira vez, o caçador percebeu que talvez não houvesse nada humano nela. Talvez nunca tivesse havido. Seguiram adiante, mas Eric já não era o mesmo. O medo se transformava em fascínio, e o fascínio em devoção. Ele odiava o que sentia, mas não conseguia resistir. Branca o atraía como a lua atrai o mar, inevitável, inescapável, mesmo que fosse rumo à destruição total. Certa manhã, acordou com Branca ao seu lado, olhando para ele. "Eu sonhei com você, Eric. No sonho, você não era caçador. Você era meu guardião eterno, condenado a me seguir até o fim dos tempos. Talvez os sonhos não sejam apenas sonhos." Sua voz parecia uma canção. Ele queria fugir,
mas não conseguia. A cada palavra dela, sentia-se mais preso, mais conectado. Começava a entender o que Ravenna temia. Não era a morte da princesa, mas sua ascensão. Se Branca aceitasse seu verdadeiro destino, nenhum exército, nenhum trono, nenhuma magia poderiam detê-la. Ao longe, finalmente viram as torres negras do castelo da rainha. Mas algo estava errado. O ar ao redor tremia, como se o próprio castelo rejeitasse sua chegada. Ravenna os esperava, não como caçadora, mas como vítima de um mal maior. Branca sorriu. Está na hora do verdadeiro começo. O castelo da rainha erguia-se diante deles como um túmulo de pedra e ferro. Suas torres arranhavam as nuvens, e os portões estavam abertos, como se esperassem a chegada da princesa. O ar estava pesado, carregado de um odor metálico, como sangue fresco derramado em rituais intermináveis. Eric, cauteloso, segurava a lâmina com força, mas sabia que de nada serviria contra aquilo que estavam prestes a enfrentar. Branca, ao contrário, parecia em paz. Cada passo que dava ecoava firme, quase como se estivesse retornando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. No salão principal, Ravenna os aguardava. Sua beleza gélida escondia o desespero em seus olhos. Você não entende o que carrega, menina, disse, a voz tremendo. Eu nunca temi sua pureza, eu temi sua essência. O que você é trará destruição que nem eu posso conter. Branca sorriu, como quem ouve uma confissão aguardada. Sempre soube que você não me caçava por ódio, você me caçava por medo. Mas agora é tarde, Ravenna. O que está dentro de mim já despertou. Você deveria ter me destruído quando teve a chance. Eric olhava as duas mulheres em confronto, não sabia mais de que lado estava. Ravenna, cruel e sanguinária, parecia menor diante de Branca, cuja aura escurecia o salão inteiro. As tochas vacilavam, como se a chama tivesse medo de permanecer acesa na presença da jovem. Você não é rainha, Ravenna. Você é apenas guardiã de um segredo que nunca soube controlar, disse Branca, aproximando-se. A cada passo, as pedras do chão rachavam e o espelho ao fundo tremia. O espelho parecia chamá-la, como se fosse parte dela desde o princípio. O espelho falava, sua voz ecoava como metal arranhado. A verdadeira herdeira chegou, o ciclo se cumprirá, a escuridão renasce. Ravenna recuou, erguendo as mãos, tentando lançar feitiços, mas o poder parecia escapar-lhe. A força da princesa era maior, mais antiga, impossível de ser contida por magia comum. Eric tentou intervir, gritando para Branca parar, mas sua voz desapareceu no ar, como sugada por um vazio invisível. O caçador percebeu que já não tinha papel algum ali. Ele era apenas testemunha de algo que ultrapassava sua compreensão. Um espetáculo cósmico de destruição e revelação. Branca tocou o espelho. A superfície líquida se agitou, revelando não seu reflexo, mas uma figura monstruosa. Era ela mesma, porém deformada. Olhos negros, dentes afiados, pele como cinzas em brasa. O reflexo sorriu primeiro e então a verdadeira Branca sorriu junto. O limite entre real e ilusão se rompeu. Ravenna gritou: "Você é a praga, não a cura. Eu mantive o equilíbrio mesmo na crueldade. Você trará o fim." Mas Branca apenas ergueu a mão e puxou a rainha pelo ar, esmagando-a contra o espelho. O vidro rachou, engolindo Ravenna em uma explosão de estilhaços. Quando os cacos se espalharam pelo chão, Ravenna desaparecera. No espelho quebrado, apenas o reflexo sombrio de Branca permanecia, movendo-se independente dela. Eric caiu de joelhos, sentindo o peso de séculos se acumulando naquele instante. Ele percebia finalmente que Ravenna nunca fora o verdadeiro mal. Era apenas a muralha. O silêncio após a queda da rainha foi ensurdecedor. Branca caminhou até Eric, limpando o sangue dos lábios. "Você me trouxe até aqui, guardião. Você me libertou. Agora não há nada que nos detenha." Sua voz tinha o tom de promessa e maldição.
misturados em melodia macabra. Eric tentou resistir. Não, isso não pode ser você. A princesa que vi na floresta, aquela que fugia, ela era real. Mas Branca inclinou a cabeça, os olhos negros como carvão. Aquela era a máscara. Esta sou eu, sempre fui. Você apenas não quis enxergar. As sombras começaram a se erguer pelo salão, tomando forma de criaturas. Figuras esqueléticas, com bocas abertas em gritos sem som. Elas se curvavam diante de Branca, como súditos diante de uma deusa. O caçador assistia paralisado, sentindo que cada sombra roubava fragmentos de sua própria alma. O castelo inteiro tremeu. Paredes ruíam, janelas estouravam. O reino lá fora começava a sentir a mudança. O céu escurecia, coberto por nuvens densas que pareciam vivas. Corvos em bandos circulavam as torres, formando espirais, anunciando que algo muito maior que Ravenna agora governava. Branca erguia os braços triunfante. Eric ainda tentou lutar contra o encanto. Correu até ela tentando cravar a lâmina no peito da princesa, mas a espada quebrou ao tocá-la, estilhaçando-se em pó. Branca segurou seu rosto com delicadeza, quase ternura, e disse: "Você não pode me ferir. Você é parte de mim agora." O caçador chorava de raiva e desespero, mas Branca o abraçou, sussurrando em seu ouvido: "Não chore, Eric. Sua dor alimenta meu poder. Sua lealdade será eterna. Você não será meu inimigo. Você será meu testemunho. O mundo precisará saber que o mal tem um novo nome." De repente, o chão abriu-se em rachaduras, revelando fogo ardente abaixo. O trono de Ravenna se desfez em cinzas, e em seu lugar ergueu-se um trono de ossos e ferro retorcido. Branca sentou-se nele, como se sempre tivesse pertencido a esse lugar. Sua coroa era feita de sombras vivas. Eric, de joelhos, encarava-a. Ainda havia uma parte de si que queria acreditar que ela poderia ser salva, que ainda havia humanidade naquela criatura. Mas o sorriso dela dissipava qualquer esperança. Branca não buscava redenção, buscava domínio, e o caçador percebia que agora estava preso a isso para sempre. O eco de sua risada percorreu os corredores vazios. Não era mais a risada de uma princesa, mas o rugido de uma entidade. O castelo agora pertencia a ela. O reino agora pertencia a ela. Branca de Neve deixava de ser mito e tornava-se a encarnação viva da escuridão. Eric correu pela floresta sem olhar para trás, mas a cada passo o sussurro da voz de Branca parecia segui-lo, impregnando-se nas árvores. As sombras se fechavam, o vento rugia como um aviso. Ele sentia que não estava fugindo apenas dela, mas também de algo muito mais antigo. Após horas de fuga, Eric tropeçou em pedras cobertas de musgo e caiu em uma fenda profunda. O chão cedeu e ele despencou por túneis úmidos até rolar por um corredor subterrâneo. O ar ali era denso e chamas azuis tremeluziam em tochas presas nas paredes rochosas. As tochas se acenderam sozinhas à medida que ele caminhava, revelando esculturas grotescas nas paredes. Rostos deformados, olhos esculpidos que pareciam observá-lo. Então, ouviu passos arrastados e um coro de vozes roucas. Das sombras surgiram pequenas figuras de olhar vazio e pele pálida como ossos enterrados há séculos. Eram os anões, 7 deles, mas não tinham a aparência alegre dos contos. Suas costas eram encurvadas, suas mãos cheias de garras e os olhos vermelhos e fundos como carvões acesos. Cada um carregava ferramentas manchadas de sangue seco, e seus sorrisos eram rachaduras sinistras em rostos deformados. "Você chegou tarde, caçador", disse um deles de voz rouca e quebrada. "A verdadeira senhora desperta e nada pode detê-la." Eric recuou, tentando alcançar sua lâmina, mas percebeu que os anões não demonstravam intenção de atacá-lo. Pelo contrário, pareciam venerar algo maior, algo que ele temia nomear. "Vocês a servem?" Eric perguntou com voz firme, tentando conter o pavor.
Um dos anões riu, mostrando dentes podres. Não servimos, nós a moldamos. Desde o nascimento sussurramos aos ouvidos da princesa, alimentamos sua sede. Ela não é vítima, caçador. Ela é a herdeira legítima da escuridão. Eric sentiu o estômago se revirar. Vocês a esconderam, deixaram-na parecer inocente, pura, para enganar o reino. O anão mais velho bateu seu martelo no chão e o eco ressoou como trovão. Sim, enganamos todos, até você, caçador. Mas agora a mentira se desfez. O mal verdadeiro floresce. Enquanto falavam, Eric percebeu cavernas ao redor cheias de ossos humanos, coroas enferrujadas, espadas quebradas. Guerreiros, reis, rainhas, todos haviam descido ali e sucumbido. Foram sacrifícios necessários, disse outro anão de olhos penetrantes. Cada um fortaleceu a semente plantada em Branca. Ela nunca foi filha da luz. Eric gritou: mentira! Eu a vi resistir, eu a vi lutar contra a rainha. Vocês estão distorcendo a verdade. Mas os anões avançaram em círculo, cantando em uma língua antiga, batendo suas ferramentas como sinos fúnebres. A escuridão pareceu se mover, descendo como fumaça sobre ele. Uma visão tomou a mente de Eric. Branca, ainda criança, andando pelos mesmos túneis, guiada por aqueles seres. Ela tocava as paredes e sussurrava encantos, aprendendo magia antes mesmo de falar. Os anões a ensinaram a manipular vidas, a sugar forças. Eric cambaleou, tentando afastar a visão. Ele fechou os olhos com força, mas a imagem persistia. Branca sorrindo, com olhos de duas cores. Um azul cristalino, outro negro como a noite. Você não entendeu, caçador, zombou um anão. A rainha nunca foi o maior mal deste reino. Ela apenas tentou contê-lo e falhou. Eric arfava, tentando se agarrar à sua lâmina, mas sentia o peso de algo esmagando sua alma. Por que me mostrar isso? Por que não me matam? O anão mais velho aproximou-se. Porque você será o arauto. Você contará ao mundo o que despertou e ninguém acreditará. O caçador rangeu os dentes. Jamais ajudarei vocês. O anão riu. Você já ajudou. Foi você quem trouxe o coração que a libertou completamente. Cada gota de sangue derramado em nome dela acelerou o despertar. Você, caçador, foi o instrumento. O resto era apenas inevitável. Eric desmoronou de joelhos, percebendo o peso de sua culpa. Ter acreditado na pureza de Branca havia sido seu maior erro. Os anões se afastaram em silêncio, abrindo um caminho iluminado por tochas verdes. Suba, disse o mais velho. Ela o aguarda, não como vítima, mas como rainha. Sem opção, Eric seguiu o caminho, cada passo ecoando como batidas de tambor. As paredes pulsavam como carne viva e correntes quebradas pendiam do teto. O cheiro era de podridão antiga. Sua mente gritava para fugir, mas seu corpo andava, guiado pela influência invisível dos anões. Ao chegar a uma grande câmara, ele viu um trono feito de ossos, coroado por caveiras douradas. Sobre ele não havia ninguém, mas a presença era esmagadora. Os anões se posicionaram ao redor, murmurando palavras que faziam o ar vibrar. Ela chegará, disse um deles com um sorriso torto. De repente, o espelho surgiu diante do trono, flutuando rachado em várias partes, mas ainda pulsante. De dentro dele emergiu uma sombra feminina, com cabelos longos que se espalhavam pelo chão como serpentes. Bem-vindo, Eric, disse a voz doce e cruel ao mesmo tempo. Você demorou para entender. O rosto que surgiu do espelho era o de Branca, mas retorcido, com olhos que trocavam de cor a cada segundo. Metade bela, metade monstruosa. Ela desceu lentamente. Os pés não tocavam o chão. Agora você vê quem realmente sou. Não a órfã inocente, mas a herdeira da escuridão. Eric ergueu sua lâmina, o coração disparado. Eu lutarei até o fim, Branca. Ela sorriu. Não, caçador. Você não lutará. Você já pertence a mim. Os anões riram em uníssono, suas vozes ecoando pelas cavernas.
criando uma sinfonia macabra. A escuridão fechava-se como um punho sobre ele. Eric gritou, avançando em desespero. Mas a lâmina atravessou apenas fumaça e Branca tocou sua cabeça com delicadeza, como quem consola uma criança. Descanso, caçador. O reino precisa de testemunhas vivas da minha ascensão. Seus olhos brilharam em negro absoluto e a escuridão o engoliu completamente. Eric abriu os olhos em meio à escuridão. Estava deitado diante do trono de ossos, respirando com dificuldade. Os anões o observavam, imóveis como estátuas. O espelho rachado flutuava atrás de Branca, que agora se erguia com uma aura que fazia o próprio chão estremecer sob seus pés. Ela caminhou até ele lentamente, cada passo ecoando como um sino fúnebre. Você ainda não entende, sussurrou Branca. Eu lutei contra a rainha, não porque era boa, mas porque precisava de poder absoluto. Agora nada mais me limita. Eu não sou presa, caçador. Eu sou a caçadora. Eric tentou se levantar, mas correntes negras surgiram do chão, prendendo seus pulsos. Branca inclinou a cabeça e o observou com um misto de ternura e crueldade. Você foi o único que acreditou em mim, Eric. Mas sua fé era a ferramenta perfeita para me libertar completamente. Os anões entoavam cânticos, batendo suas ferramentas contra o chão. O som era como batidas de coração monstruoso. O ar cheirava a ferro queimado e carne podre. Branca ergueu as mãos, e chamas negras surgiram, moldando uma coroa retorcida que pousou em sua cabeça com luz profana. Este reino será apenas o início, disse ela, os olhos brilhando como esmeraldas corrompidas. A floresta, os povos, tudo cairá sob meu comando. Nenhuma espada, nenhum exército pode contra mim. O espelho é apenas um reflexo da minha essência. A escuridão agora corre em minhas veias. Eric gritou. Você enganou todos, crianças, aldeões, guerreiros que morreram por você. Branca riu, um som doce e ao mesmo tempo perturbador. Eles não morreram em vão. Seus sofrimentos alimentaram minha ascensão. Todos acreditaram na história da donzela pura. E por isso, o sacrifício deles foi mais saboroso. O caçador se debateu contra as correntes. Então tudo foi planejado, desde o início. Branca assentiu. Sim, desde antes do meu nascimento. Os anões me moldaram. A rainha tentou me conter, mas você, Eric, foi o elo final. O coração que trouxe selou meu renascimento definitivo. O espelho rachado pulsou como se respirasse, e dele surgiram mãos espectrais que se estenderam até os anões. Eles não resistiram. Deixaram-se arrastar para dentro, rindo e cantando. Branca os observou desaparecer com reverência. Eles cumpriram sua missão. Agora o culto se completa em mim. Eric sentiu o chão tremer. A caverna inteira parecia colapsar. Branca não se abalou. Estendeu a mão para ele e sussurrou. Junte-se a mim. Você será meu general, meu companheiro eterno, não como caçador, mas como servo da nova ordem que construirei com fogo e sombras. Ele cuspiu no chão, os olhos cheios de fúria. Prefiro morrer do que servi-la. Branca suspirou, quase decepcionada. Então morrerá, mas viverá na memória dos que restarem. Sua recusa apenas tornará minha vitória mais doce. As correntes apertaram, cravando-se em sua carne como serpentes vivas. De repente, o teto da caverna se abriu, revelando a lua vermelha no céu. Branca ergueu os braços, absorvendo sua luz como quem bebe sangue. Seus cabelos flutuaram, e sua pele brilhou com runas negras que se espalhavam pelo corpo. A transformação estava completa, não havia mais humanidade. Eric sentiu lágrimas arderem em seus olhos, não de medo, mas de impotência. Ele havia falhado. O reino, as pessoas que jurou proteger, todos estavam condenados. Adeus, caçador, murmurou Branca, sua voz ecoando em 1000 direções. Que sua memória seja o hino da minha eternidade. Antes que as correntes esmagassem seu corpo, Eric soltou um rugido final e ergueu a lâmina, que ainda brilhava com uma tênue luz. A espada atravessou as trevas e tocou o peito de Branca.
Ela recuou, surpresa, mas em vez de sangue, apenas fumaça negra escapou da ferida. Corajoso, disse ela, sorrindo com malícia, mas inútil. A ferida se fechou diante de seus olhos e a espada caiu em pedaços. Branca o segurou pelo rosto. Agora você viu. Não há salvação, não há fuga. A verdadeira história nunca teve uma heroína, apenas um monstro disfarçado. A caverna tremeu violentamente. Eric caiu, engolido pela escuridão que rastejava pelo chão. Branca subiu ao trono de ossos, as chamas negras iluminando sua figura. Este é o novo começo, declarou. O mundo acreditou em contos de fadas. Agora conhecerá a verdade. A princesa nunca foi a vítima. Do lado de fora, a floresta começou a secar. Árvores apodreceram em instantes, rios se tornaram correntes escuras e animais uivavam em agonia antes de se calarem para sempre. O céu se cobriu de nuvens negras e trovões anunciaram o nascimento da nova era. O reino estava condenado. Branca fechou os olhos, absorvendo a energia que fluía do espelho e da lua. O silêncio caiu sobre o mundo subterrâneo. Então, abriu os olhos novamente. 2 abismos brilhando em vermelho e preto. Eu sou a verdadeira rainha, sussurrou. E ninguém ousará apagar meu nome da eternidade. Eric ainda respirava, preso no chão, sem forças. Seus olhos se fecharam, mas sua mente gravou cada detalhe. Ele sabia que, se sobrevivesse, ninguém acreditaria nele. Mas também sabia, se não lutasse, nem tentasse alertar, o mundo seria engolido pela mentira da princesa pura para sempre. Branca sorriu, erguendo-se como sombra diante do caos. E assim termina o conto, declarou. A bela adormecida nunca dormiu. O beijo do príncipe nunca importou. A rainha má nunca foi o inimigo verdadeiro. Sempre fui eu, escondida sob a pele da inocência. Sempre fui eu, a maldita. E assim, no silêncio mortal da caverna, a verdadeira Branca de Neve revelou-se ao mundo. Não como vítima, mas como a encarnação do mal absoluto. O conto de fadas acabou, dando lugar a um pesadelo eterno. Se você chegou até aqui, inscreva-se no canal para mais horrores.